Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem com vocês. O assunto que eu vou falar hoje é sobre uma reportagem publicada pelo jornal O Dia. Molezinha não é para qualquer um. Jornal O Dia é um jornal que é publicado aqui no Rio de Janeiro, né? É um jornal que tem até uma linguagem popular. E durante muitos anos o jornal O Dia foi bem vendido porque ele tem uma linguagem mais popular e ele também é um jornal que ele tem um preço em conta. Se bem que ele agora está perdendo um pouco para o jornal Extra, para o jornal Meia Hora, né? Em termos assim de linguagem popular e preço também, né? E a reportagem que eu quero comentar é uma que saiu na primeira capa do Jornal Dia, falando sobre o ministro Sérgio Moro, molezinha que não é para qualquer um. E o jornalista, na capa, ele coloca como se o juiz Sérgio Moro estivesse tendo uma licença remunerada, mesmo sabendo que o presidente da República publicou no DO e disse que os 5 dias do juiz Sérgio Moro não era remunerado. Dentro da matéria, ele até fala que é licença sem remuneração. Mas vocês sabem, né? A primeira impressão é que fica. E eu resolvi observar que até o jornal O Dia está querendo lacrar. E está seguindo na mesma caminhada da imprensa marrom de esquerda, que fica tudo falando contra o governo, publicando matérias muitas vezes mentirosas ou tendenciosas. Então foi a vez do jornal O Dia lacrar. E quando você abre a matéria, lá dentro o jornalista diz que o Moro tirou 5 dias para se reenergizar. E falando que a maioria dos brasileiros não tem essa facilidade, essa mordomia. Quem vê assim a primeira mão, assim na capa, pensa que o Moro está tirando licença remunerada às custas da população brasileira. E dentro da matéria, né, do jornalista, aparecem várias pessoas dando conselhos para ele. Tem um dono de uma loja que fala que ele tem que energizar uns cristais e colocar no sereno, colocar no sal grosso, que ele usando esses cristais ele consegue se reenergizar. Tem o artista de rua dando as opiniões, né, um artista que faz estátua viva. Tem uma mocinha falando que ele deveria fazer yoga, uma outra que é falando que ele deveria tomar chazinho, e a da yoga falou assim: tempo é uma coisa que não deve faltar a ele, né? E a pessoa que fez uma colocação bem interessante foi o moço da loja de cristal, e também teve o senhor que é aposentado, que foi bancário. Ele disse que tinha 5 folgas ao ano, que o Moro está certo porque o trabalho dele é um trabalho muito difícil e muito complicado. E eu concordo plenamente. Eu só faltou o jornalista do Jornal Dia chamar um servidor público, porque as pessoas, não só o Jornal Dia, como muitos jornalistas, muitas pessoas da população têm o hábito de achar que servidor público é um mar de rosas, e não é. Eu até brinco e falo assim: as pessoas veem a cachaça que nós tomamos, mas não vê o tombo que a gente leva, porque a vida do servidor público não é fácil assim não. Muitas vezes você está com tá com a sua solicitação atendida, o servidor tem que virar à noite trabalhando, ele tem que usar o material próprio, usar a impressora, usar a própria internet para fazer o serviço, que a internet da repartição pública não funciona. E não é, o serviço público não é igual uma loja não, que a pessoa tem horário para entrar e para sair. Muitas vezes o servidor passa horas, até mais do que a carga horária dele mesmo, para o dia seguinte o contribuinte ter a sua solicitação atendida. E teve além do pessoal, tem muita gente que falou umas besteirinhas na entrevista, o jornalista não sabe o que o ministro Sérgio Moro, agora é ministro,
Quando ele foi juiz, não só ele, mas vários juízes, são ameaçados de morte, tem que andar com uma escolta armada até os dentes, a pessoa perde a liberdade. É assim com o ministro Sérgio Moro, Marcelo Bretas, tem um juiz Odilon, que ele é uma pessoa que ele vive uma vida reclusa, como a maioria dos juízes. Sem contar que o concurso do juiz ele é feito em várias etapas e é um concurso dificílimo. Então, eu não estou dizendo que é o caso. Eu vejo pessoas, principalmente os jornalistas, fazer comparações que não têm comparações, com profissões que não têm comparações. Se o empregado particular ele for um bom empregado, ele precisar de uma licença de 5 dias, o patrão vai dar, só que vai colocar a falta no ponto dele. Igual a repartição pública. Repartição pública, você pode faltar uma semana, 15 dias, um mês, só que o serviço público vai aplicar as sanções. O que o presidente fez? Publicou no DO, para tornar o assunto oficial, e os dias que ele vai passar resolvendo os assuntos particulares, não vai receber por esse trabalho. E querer também, o jornalista do Jornal Dia querer colocar como se fazer aquele parâmetro, como se a licença do ministro Sérgio Moro foi por causa desses vazamentos do InterCPT. Olha, a gravação que saiu ontem, do falso doutor Deltan, aquilo ali é ouvido assim, natural, você já vê que a voz daquela voz não é do Deltan. E um monte de matérias editadas desse Greenwald com a equipe dele. Isso ali você vê que é tudo falso, tudo editado. As informações do pavão misterioso, aquilo ali sim tem fundamentação, tem nome, tem o telefone de contato, tem tudo dos envolvidos ali, tem detalhes, tem jeitos que as pessoas falam. Então, o Jornal Dia, jornalista do Jornal Dia, parem de querer lacrar, parem de querer lacrar. Vão fazer uma reportagem, conhecer mais do serviço público antes de vocês falarem, antes de publicarem matériazinha tendenciosa. Como diz o Felipe Ferreira e vários youtubers, quem lacra não lucra. Então, o que vocês têm que fazer, Jornal Dia, vocês do Jornal Dia? Aproveitem, como a moribunda Veja está caindo cada vez mais, e o moribundo, o Jornal Globo, e as organizações Globo estão caindo, faz igual a Record, começa a trabalhar para subir, para se fortalecer. A Record está se fortalecendo, está deixando o Jornal Globo, a Rede Globo, várias emissoras todas para trás. O momento é de vocês aproveitarem para lucrar. As pessoas querem ver o bicho ruim, não quer ver o Jornal Globo, então aproveitem para lucrar, não para lacrar. Quem lacra não lucra. Procurem fazer um jornalismo verdadeiro, um jornalismo de verdade. Parem com matérias tendenciosas, tá? E na capa do jornal, coloquem logo que a licença do juiz Sérgio Moro é remunerada. Não tente jogar o ministro Sérgio Moro contra a população brasileira, não. Parem de lacrar, tá? Aprendam a lucrar, entendeu? Aprendam a fazer um jornalismo de verdade. Valeu, Jornal Dia!